Irmãos, hoje nós continuaremos a nossa série, finalizaremos ela, os 10 mandamentos, passamos aí por cada mandamento durante os domingos, onde foi exposto um texto, o evangelho foi exposto, meditando ali em cada mandamento, e hoje nós vamos finalizar essa série falando do 10º mandamento, não cobiçarás. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Êxodo, para a gente ler esse 10º mandamento juntos. Êxodo 20, versículo 17. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Como nós falamos, irmãos, aos últimos domingos, os últimos 4 domingos, os estudiosos eles dividem as 2 tábuas da lei, e a segunda ela é conhecida como o mandamento do Senhor, em como a gente pode glorificar o próprio Deus nos relacionando uns com os outros. Como a gente pode, de fato, resplandecer a justiça, o amor, a santidade de Deus nos relacionando uns com os outros de forma que agrade o próprio Deus. E o 10º mandamento diz, não cobiçarás. E é disso que nós vamos meditar e falar hoje aqui nessa manhã. Não sei vocês, mas vocês já pesquisaram, ou já estudaram, ou já tiveram a mínima curiosidade ao ler esse mandamento? O que de fato significa cobiça? O que de fato a Bíblia diz sobre cobiça? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade ou esse interesse pelo estudo, mas eu não sei vocês, mas eu tinha uma compreensão muito somente pelo âmbito sexual. Às vezes a gente olha a palavra cobiça e somente o significado ali um pouco mais tendencioso para a sexualidade ele vem à tona. Mas a Bíblia e o próprio texto que a gente lê nos diz muito a respeito que é um significado muito mais amplo. A própria palavra do Senhor vai dizer. Mas o que é exatamente cobiçar? Podemos afirmar, de fato, que não é o mesmo de desejar alguma coisa. Não é sinônimo. O 10º mandamento ele não proíbe qualquer tipo de desejo. Pelo contrário, desejo, quando a gente deseja alguma coisa, que isso está relacionado com a própria vontade do Senhor, isso é bom. Não é errado a gente desejar alguma coisa. O Jesus soube o que é ter fome e desejou comer. No Getsêmani ele soube o que é sentir-se abandonado e sozinho. Na cruz ele ficou com sede, provavelmente desejou beber água. Ele soube o que é sofrer e perguntar a Deus e mesmo desejou se há outro caminho, Senhor. Então, em tudo, mesmo tendo esses desejos, Jesus ele não desobedeceu a Deus. Jesus não descumpriu o 10º mandamento. Então, a cobiça ela não é a mesma coisa que desejo. E a Bíblia, com frequência, ela vai deixar claro que é bom que a gente tenha desejo. Tem alguns exemplos, se a gente for olhar, Sara, Ana tiveram um desejo bom ali de ter filhos, de engravidar. O livro de Provérbios ele é recheado e nos inspira a gente ter desejo pela própria sabedoria de Deus. Vemos o quanto é bom a gente ter desejo em um servir ao outro, um desejo de, como a gente fez aqui, em orar uns pelos outros, isso é bom. Da mesma forma, é importante a gente ter desejo por aquilo que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito. Todas essas coisas é muito bom. Então, cobiçar não é a mesma coisa que desejar alguma coisa. E o 10º mandamento, claramente, ele não pretende que nós tornemos criaturas insensíveis, sem sentimento, sem desejo, sem uma ambição. Não é isso que o Senhor deseja para nós. Porém, cobiçar, então, não é somente dizer eu gostaria de ter algo. Isso realmente pode ser positivo. Todos nós temos uma certa lista de desejos, e não há nada errado em relação a isso. Porém, irmãos, a cobiça ela começa a ser desenvolvida, ela começa a aparecer quando nós falamos, por que eu não consegui isso e meu irmão sim? Por que ele tem isso e eu não tenho? Eu gostaria de ter aquilo que ele tem. Esse desejo que eu tenho, eu vejo no meu irmão e ele tem e eu não tenho. É aí que a cobiça começa a aparecer. Muitos até podem confundir com inveja, mas cobiçar é quando a gente cobiça algo que o meu irmão tem. A inveja é você ter inveja de alguém,
Você não tem inveja daquilo que ele tem, você tem inveja de alguém. A cobiça é você cobiçar alguma coisa que seu irmão tem, a coisa que alguém tem. Então, portanto, de fato, a cobiça é desejar algo que outra pessoa possui. E é muito além disso, né? Cobiçar algo que o próprio Deus não deseja para nós. E é aí que está o problema. Não é errado a gente ter a lista de desejos. É errado a gente querer algo de alguém e, acima de tudo, desejar alguma coisa que o próprio Deus não deseja para nós. Se nós voltarmos aí a cada trecho do versículo 17, se a gente puder destrinchar ele um pouco, a gente vai começar com: não cobiçarás a casa do teu próximo. É como se fosse, talvez, nossa, que casa legal, gostaria de ter uma casa assim, ou estou cansado de morar nesse bairro, gostaria de morar no mesmo bairro com meu irmão. Deve ser muito bom morar num lugar calmo, bem decorado, com móveis novos. Gostaria de ter a casa dos sonhos como meu irmão tem. Se a gente for um pouquinho mais diante aí no texto, vai dizer: não cobiçarás a esposa do teu próximo. Talvez seria: nossa, como a esposa, ou como aquela mulher é bonita, minha esposa poderia ser assim. Nossa, olha como o marido dela é calmo, é amigável, meu marido também poderia ser assim. Se a gente for um pouquinho mais adiante no texto, vai dizer: não cobiçarás nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Talvez a gente poderia dizer: nossa, meu carro é muito velho, é uma lata velha, isso não é justo, olha o carro do meu irmão, todos os meus amigos têm um bom carro, nossa, meu irmão viajou para tal lugar, por que eu também não viajo para este lugar? Por que eu não tenho condição de viajar? Olha o trabalho do meu irmão, por que o meu trabalho não é assim? Então, se a gente for um pouquinho mais a fim do texto, vai dizer: não cobiçarás nem coisa alguma que seja do teu próximo. Ou seja, o texto ele é muito belo, porque às vezes a gente pode cair no engano de: tudo bem, eu não vou cobiçar a casa, a esposa e alguns bens, né, que meu irmão tem. Mas o texto ele vai finalizar com: não cobiçarás coisa alguma. Ou seja, nada escapa. Não podemos cobiçar nada, né, do meu irmão. Seria como, talvez: nossa, olha a inteligência dele, olha o caminho que ele segue com Deus, olha a intimidade que ele tem com Deus. Por que a minha família também não é dessa forma? E aqui são inúmeros exemplos, irmãos. Mas o fato é: nada podemos desejar, de fato, aquilo que o próprio Deus não deu para nós. É isso que a cobiça vai dizer. E não é necessariamente errado nós notarmos o que as pessoas possuem, são. Isso não é errado. Pelo contrário, o certo deveria a gente notar e dizer: glória a Deus, porque o Senhor derramou sobre essa pessoa esse ponto. Glória a Deus, porque o Senhor foi bom em unir esse casal e agora eles têm uma família. Mesmo que eu não tenha, mas glória a Deus, porque essa é a história que o Senhor derramou sobre eles. Nossa, meu irmão tem um carro do ano, glória a Deus, porque o Senhor proveu sobre a vida dele, deu um trabalho, deu dignidade para ele conquistar. Meu irmão tem uma casa, mora num bom bairro aqui em Varginha, glória a Deus. Nós deveríamos olhar e notar essas coisas dando glórias a Deus. Não de uma forma de desejo daquilo que meu irmão tem e eu não tenho. Porque da mesma forma que nós fazemos isso, nós estamos dizendo: ei, talvez eu saiba o que é melhor para a minha vida e não Deus. Se Deus deu para o meu irmão, por que ele não deu para mim? E é aí que o pecado começa a acontecer, meu irmão. Então é sobre isso que nós meditaremos nessa manhã. Se a gente for olhar de acordo, né, com o Catecismo Menor de Westminster, diz assim: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa própria condição, ao cobiçar ou se afligir com o bem do próximo, e proíbe todos os impulsos e afetos desordenados em relação a qualquer coisa do próximo. Se a gente observar, o 10º mandamento ele foi claramente exposto, né, e ele revela a inclinação do nosso coração. Esse mandamento ele não só diz e alerta ao povo: ei, não roube, né, não pegue os pertences dos outros, mas ele vai muito além, ele diz: nem deseje os pertences dos outros. Ele revela a inclinação do nosso coração para as coisas desse mundo. Ele não concentra em ação, mas uma prévia antes de nós agirmos. Ele não fala do que nós fazemos, mas daquilo que nós queremos fazer, né? Então, aí está a gravidade e a importância desse mandamento para nós. Muitas vezes nós podemos dizer que nós não furtamos, nós não roubamos, mas talvez não fique tão explícito quando nós desejamos alguma coisa, né? A palavra hebraica do texto
Se a gente for olhar também, a palavra cobiça ela vai acompanhar toda a Bíblia, né? Então, se a gente for olhar vários significados dentro da Bíblia, a palavra hebraica é chamar, ou chamad, né? Que compreende como possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Também tem o significado de desejos íntimos que revelam com intrigas para se ter o bem do próximo. Também a palavra vai aparecer no grego, que é um desejo incontrolável de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Outro significado é amar desordenadamente o mundo. Um terceiro significado para a palavra grega é intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente e aspiração para aquilo que não é do Senhor. Então, irmãos, olha a complexidade, a gravidade de que é não cobiçarás. Agostinho definiu a cobiça com a frase desejar mais do que é suficiente. Irmãos, Deus criou sim desejos básicos, comer, dormir, se alimentar, fazer uma atividade física, desejos mais complexos, né, como querer a presença do Senhor, isso não tem problema algum, irmãos. O problema é quando os nossos desejos eles ultrapassam a própria vontade de Deus. O problema é quando a gente encara os nossos desejos não sendo satisfeitos naquilo que o Senhor nos deu, mas olhando para aquilo que o Senhor concedeu a outros. E aí que está o problema. E foi justamente isso que Agostinho percebeu nessa frase. A cobiça não é apenas desejar algo proibido, é desejar mais do que Deus, em sua sabedoria, determinou para cada um de nós. Né? Quando o coração diz assim, eu preciso disso, né, para ser feliz, eu preciso do que o meu irmão tem para ser feliz. Seria tão bom se eu tivesse aquilo que ele tem, isso sim eu seria feliz. Enquanto nós deveríamos estar dizendo, Cristo é suficiente para mim. Cristo é tudo que eu precisava ter e eu tenho, e glória a Deus por isso. Né? Se nós observarmos os 10 mandamentos, irmãos, né, desde lá do primeiro domingo que a gente começou falando, a gente vai ver, né, que Deus começa tratando ali a adoração, né, ao verdadeiro Deus, né, que é Ele próprio, e termina depois falando de boi, de jumento, não olhe para o boi e para o jumento do irmão ali. Né? Mas isso não é por acaso. Tá? Deus está mostrando que o problema ali da idolatria ele não termina em altares pagãos, mas ele chega ao coração humano pelo ato de cobiçar. Né? Os primeiros mandamentos eles proíbem adorar deuses falsos. O último revela que podemos transformar até mesmo as coisas boas em deuses. Ou seja, novamente, não é errado nós desejarmos coisas, irmãos, mas nós precisamos desejar Cristo acima de todas as coisas. Nós precisamos fazer com que o nosso maior desejo seja Ele mesmo. Quando nós olhamos para os bens e para aquilo que o meu irmão tem, nós devemos dar glória a Deus, porque o Senhor é bom. E mesmo porque Ele tem ou porque eu não tenho, o Senhor continua sendo bom. E, irmãos, para que a gente exemplifique, a gente possa compreender um pouco melhor, eu gostaria de expor o texto com vocês de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 7. Versículos do 7 ao 13. Romanos 7, do 7 ao 13. Vai dizer assim, que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom se tornou morte em mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Aqui, irmãos, nesse texto, né, se a gente for olhar, continuando esse texto, o objetivo de Paulo não é explicar o que é cobiça, não é essa a intenção do texto. Paulo ele vai deixar explícito o propósito da lei de Deus, e ele utiliza o 10º mandamento, não cobiçarás, para responder tal objeção.
né? Então, nesse texto, vemos que revela, né, o maior problema do ser humano não são apenas os seus atos pecaminosos, mas um coração dominado por desejos desordenados. Se a gente fizer uma teologia bíblica, né, se a gente pegar desde Gênesis, Apocalipse e procurar por isso, a gente vai ver o não cobiçarás, ou o ato de cobiçar, durante toda a Bíblia. Se a gente for em Gênesis 3, né, descreve ali a queda, nós vemos, de fato, a árvore da vida era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável por entendimento, e Eva, então, se cedeu a esse desejo, né? Em Gênesis 6, 5, também vemos a história do dilúvio e o problema ali da multiplicação da maldade sendo a cobiça, né, que nasce dos maus desígnios dos homens. Deuteronômio 7, 25, vai dizer que indica cobiçar a prata e o ouro das imagens constitui abominação perante ao Senhor. A própria queda moral do rei Davi, né, relatada em 2 Samuel, é uma cobiça, assim na parte da área da sexualidade, né, por Batseba, que levou ao adultério e ao homicídio premeditado. A cobiça também é encarada como os gentios, a gente vê isso em Efésios, como idolatria em Colossenses, nós vemos uma prática herética também em 1 Tessalonicenses. Jesus adverte a cobiça, nós podemos ver isso relatado em Mateus, em Lucas, em Marcos, né? Então, durante toda a Bíblia, nós vemos o Senhor dizendo, não cobiçarás. E aí, Romanos 7, se nós voltarmos um pouco e a gente estudar um pouco os capítulos anteriores, nós veremos que Romanos ali de 1 ao 3, ele vai basicamente dizer, né, claramente para a gente que todos nós somos pecadores, todos temos essa natureza caída. Em Romanos 3 ao 5 vai dizer que a justificação é somente pela fé em Cristo. E aí nós entramos, vamos dizer assim, numa terceira seção, que é do capítulo 6 ao 8, que explica a vida do cristão após a justificação. E aí o capítulo 7 ele está bem no meio, né, dessa seção. Por quê? Né? Paulo ele vai responder a pergunta, como o cristão deve entender a lei agora que ele foi justificado, né, pela fé? Como que o cristão deve entender e responder a essa lei? Né? E aí a gente vê Paulo dizendo que ele utiliza a cobiça para explicar essa relação. E aí, dentro desse sentido, nós vamos caminhar aqui para alguns pontos. O primeiro, logo no primeiro versículo que a gente leu, o versículo 7, que surge uma pergunta que Paulo vai responder. Se a lei não salva, será que ela é ruim? E aí Paulo responde, de modo nenhum. Vamos ler de novo? Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo, irmãos, ele explica que a lei não é o problema. O problema nunca foi a lei, o problema nunca foi os mandamentos. O problema sempre foi o pecado. O problema sempre foi o nosso coração inclinado a pecar. E é isso que Paulo está deixando claro. A lei, ela faz duas coisas. Ela revela o pecado, ou Paulo vai dizer, sem a lei, eu não conheceria a cobiça, e ele utiliza desse exemplo. Ou seja, a lei funcionando como um diagnóstico, né? Ela mostra ali a doença que nós temos, mas ela não a produz. Né? E o segundo ponto que a lei faz expõe a gravidade do pecado. Quando Deus diz, não cobiçarás, é um coração rebelde que se manifesta a sua verdadeira condição. Por que Deus fala não cobiçarás? É porque, de fato, nós cobiçamos. Nosso coração é inclinado para isso. E por isso que é tão importante nós entendermos que isso é um mandamento para nós. Novamente, o problema nunca foi a lei. O problema sempre foi o nosso coração pecaminoso e a nossa condição de natureza pecaminosa. E nesse trecho, Paulo fala da cobiça, e é o único dos 10 mandamentos que ele vai citar. Isso é muito interessante. Ele poderia falar, não furtarás, não adulterarás, como nós vimos nos domingos passados. Mas Paulo vai usar como exemplo para explicar isso justamente o 10º mandamento, não cobiçarás. Mas por quê? Porque esse mandamento, irmãos, ele revela algo que nenhum outro talvez consegue revelar com tanta profundidade, que é a condição do nosso coração. Se a gente for olhar, né, os outros mandamentos, os outros tratam talvez de visões um pouco visíveis, aquilo que a gente pode ver e às vezes até apontar o dedo para o nosso irmão, como não matar. Né? Se alguém mata, alguém vai ficar sabendo, notícias vão acontecer, ou adulterar, alguém vai ficar sabendo, são coisas visíveis, né? Não furtar, pessoas também vão ver, vai gerar prejuízo, isso vai ser explícito. Mas o 10º, ele trata do coração. O 10º, ele fala, não cobiçarás. E quando a gente cobiça, talvez ninguém sabe. Quando a gente cobiça, talvez é algo que só é gerado em nós e que isso não é explícito para nós. E é por esse motivo que Paulo vai usar justamente esse exemplo.
Pode, irmãos, alguém nunca roubar, mas desejar profundamente o que pertence do outro. Pode alguém nunca adulterar, mas alimentar desejos pecaminosos. É possível uma pessoa nunca roubar, nunca matar, nunca adulterar e ainda assim violar o 10º mandamento. Como o fariseu, né, um bom fariseu, Paulo poderia dizer, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, só fazendo check, né? Mas quando ele chega no 10º mandamento, não cobiçará, ele também percebe, eu também sou pecador. Todos nós pecamos, todos nós cobiçamos. Ele mostra que o pecado ele não começa nas nossas mãos, ele não começa quando a gente furta alguma coisa, quando a gente rouba, quando a gente adultera, mas começa no nosso coração. O pecado ele começa no nosso desejo. Antes mesmo de nós agirmos, quando nós desejamos alguma coisa que é contrária à vontade do Senhor, aí o pecado já aconteceu. O 10º mandamento ele deixa explícito a necessidade de nós acabarmos com a nossa justiça própria e dizer, eu nunca pequei, porque todos nós cobiçamos. Todos desejamos algo de maneira desordenada que vai contrária à vontade do Senhor. Todos nós, todos os dias, acordamos e desejamos algo que não é aquilo que o Senhor deseja para nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E continuando o texto, o segundo ponto é que a nossa natureza faz isso acontecer, que a nossa natureza caída nos faz cobiçar. A gente vê isso do versículo 8 ao 11. Vai dizer, o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me por meio dele e me matou. O texto, irmãos, vai dizer que o pecado provocou em Paulo todo tipo de cobiça. E é o mesmo, e é exatamente isso que provoca em nós o ato de cobiçar. A nossa natureza pecaminosa. Temos que ter a consciência que a lei ela é santa, mas o pecado gera o desejo mal em nós. Agostinho de Hipona vai dizer, e ele ilustra isso nas suas confissões, ele narra, né, um roubo ali de peras na juventude. Ele diz que ele roubou peras, né, não por fome ou porque elas aparentemente visíveis elas eram boas ou pareciam boas, né, aos olhos, mas simplesmente porque elas eram proibidas. A proibição, ela revela a inclinação do nosso coração. Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude a ter um entendimento nessa manhã, para a gente vencer o pecado, não só apenas cumprindo regras, mas que essas regras elas transformem o nosso coração por meio do próprio Cristo. Isso só revela, irmãos, que nós precisamos, de fato, da graça do Senhor e que Ele mesmo mude os desejos do nosso coração. A lei, no texto, né, Paulo faz questão de defender. A lei é santa, ela é justa e ela é boa. Temos que compreender que o problema nunca foi Deus, nunca foi a sua palavra, nunca foi a lei, nunca foi os seus mandamentos. O problema está em nós, irmãos, o pecado. E vale destacar que essas tentações e o pecado da cobiça, eles é muito sutil. Isso talvez se torne ele tão perigoso como é. Porque ninguém acorda dizendo, nossa, hoje eu vou cobiçar alguma coisa. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou desejar com tanta intensidade algo que o meu irmão tem. Provavelmente aqui ninguém faz isso, e por isso que ele é tão perigoso. Mas ele se apresenta com uma mínima comparação inocente, uma pequena insatisfação no coração, um desejo aparentemente legítimo. E aí a gente pode pensar, e isso só pode acontecer talvez fora da igreja, talvez fora do contexto de igreja, talvez isso só acontece, essa cobiça, da porta para fora. Mas se a gente for de fato olhar, irmãos, isso também está no nosso meio. Talvez a gente pode cobiçar o ministério onde o irmão está sendo desenvolvido ali, um ministério de outra pessoa, os dons espirituais que o Senhor concedeu ao meu irmão e não a mim, a influência que um líder talvez possa ter, o reconhecimento que uma pessoa possa receber, o crescimento de, eu sou do louvor e o louvor não cresce quanto o ministério das crianças, enfim. Isso também está no nosso meio, meu irmão. Isso aconteceu até mesmo entre os discípulos querendo provar e discutir quem era maior que quem, né? A cobiça, ela nem sempre deseja bens materiais, dinheiro, enfim. Ela às vezes deseja prestígio, deseja aplausos, deseja reconhecimento. Tim Keller vai dizer em seu livro Deuses Falsos, diz assim, o coração humano consegue transformar até mesmo coisas boas, como ministério, dons espirituais, sucesso no serviço cristão, em ídolos quando eles ocupam o lugar que pertence somente a Deus. Que o Senhor nos dê graça para a gente
desejar somente aquilo que Ele mesmo deseja para nós. Amém? O terceiro ponto, irmãos, que fica claro para nós é que Cristo cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir. No fim do texto, depois de mostrar que a lei revela a cobiça do nosso coração, a lei é santa, justa e boa, o verdadeiro problema, e que o verdadeiro problema não está na lei, mas o pecado que está em nós, Paulo conduz ao povo, no final do texto que a gente leu em Romanos, a uma conclusão, que é: somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E essa deve ser a nossa mesma conclusão hoje, irmãos. Nós somos incapazes de concluir perfeitamente se não for Cristo nos capacitando todos os dias. Se não for o próprio Espírito Santo de Deus nos guiando a nos lembrar: não adulterarás, não cobiçarás, não furte, não roube. Se não for o Espírito Santo nos conduzindo, Senhor, a isso, nós, por nossa força própria, nós não conseguimos, meu irmão. Nós não temos essa capacidade. E isso, precisamos da ajuda do próprio Deus para fazer o que é bom. Precisamos da ajuda do próprio Deus para que a gente consiga prosseguir nessa caminhada de dizer: o Senhor, por meio de nós, fez com que esse dia eu venci. Amém? Para a gente ilustrar isso, eu queria pedir para o nosso irmão projetar uma frase. Deu certo? Que diz assim: se ao menos eu tivesse, finalmente eu seria feliz. E aí, irmãos, eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo. O que vem a primeira coisa na sua mente? Seja sincero. Não sei, talvez um trabalho, uma família, um cônjuge, um carro, uma casa. Seja sincero com você mesmo. Você leu a primeira vez. O que você preencheu essa frase? Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente ao ler isso? Eu queria te dizer, meu irmão, isso também o Senhor ministrou ao meu coração. Se a primeira coisa que vem nesse espaço em branco não for o próprio Cristo, nós precisamos nos arrepender. Se a nossa felicidade está em coisas desse mundo, que não é o próprio Cristo, se a nossa felicidade não está em coisas que o próprio Cristo nos deu, e sim na do meu irmão, nós precisamos, irmãos, nos arrepender hoje. Porque tudo que nós precisamos é dele mesmo. Essa frase, esse espaço em branco tem que ser Cristo, somente Cristo. Tem que ser o próprio Jesus. Ele é a fonte, ele é o motivo da nossa felicidade. Nós temos que nos contentar nele mesmo e não nas coisas desse mundo. Amém? Se acharmos de fato que a nossa felicidade está em coisas das outras pessoas e não naquilo que o próprio Deus desejou para nós, nós devemos nos arrepender e nos voltarmos para Cristo. O problema não está necessariamente no que você colocou nesse espaço. Não é errado talvez você desejar um carro, uma família, como eu falei. Não é errado. O problema é: sem isso eu não sou feliz. Sem isso a minha felicidade não está completa. Se eu tivesse isso do meu irmão, aí sim eu seria completamente feliz. Esse é o problema. E talvez o espaço, você coloca e isso revela o Deus funcional, o seu Deus funcional, o seu ídolo. Talvez a primeira coisa que vem na nossa mente é: nossa, talvez é um trabalho, talvez é uma condição melhor, talvez é uma família, um cônjuge, eu preciso casar, eu preciso, enfim. Talvez isso revele o que você está correndo mais atrás do que o próprio Cristo. Tim Keller vai dizer: um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que capture seu coração mais que Deus. Irmãos, Jesus nunca cobiçou, nunca desejou aquilo que foi contrário à vontade do Pai. Ele foi perfeitamente satisfeito em Deus. Onde Adão falhou, Cristo venceu. Onde Israel murmurou, Cristo confiou. Onde nós cobiçamos, Cristo permaneceu perfeitamente desejando a vontade do Pai. E é isso que nós devemos correr atrás, meus irmãos. O 10º mandamento deixa explícito a necessidade de acabarmos com essa justiça própria e dizer: eu nunca pequei, porque todos nós cobiçamos. Todos desejamos algo de maneira desordenada que vai contrário à própria vontade do Senhor. A lei, ela nos conduz a um desespero de nós mesmos, mas o Evangelho nos conduz à esperança no próprio Cristo. Calvino vai dizer, ao comentar o propósito da lei, A lei é um espelho. Nela contemplamos nossa fraqueza, a iniquidade que dela procede e, por fim, a maldição que ambos merecem. Assim, somos levados a buscar a graça em Cristo, irmãos. Mas e aí? O que a gente precisa fazer? Quais são os pontos práticos para a gente nessa manhã, meus irmãos? Primeiro, que eu queria pontuar para vocês é: precisamos viver sabendo que Cristo é tudo o que precisamos.
Nós precisamos viver, não é somente declarar, falar. Nós precisamos viver sabendo que Cristo é tudo o que precisamos. Em vez de ter um objeto, né, em um mundo cobiçado, é melhor nós encontrarmos, nós devemos viver assim, na satisfação no próprio Deus. A questão da cobiça é uma questão da inclinação do nosso coração, como nós falamos. O cristianismo, ele não diz apenas, ei, pare de cobiçar. Ele diz, vem até Cristo, porque Cristo satisfaz o coração humano. Então, esse desejo desordenado que há dentro de você, somente Cristo vai preencher isso. Somente Cristo vai trazer essa felicidade que nós vimos nessa frase. Todo o coração humano, ele procura por satisfação, né? Uns procuram bens materiais, outros carreira, outros filhos, casamento, outros sucesso, mas nenhuma dessas coisas é a nossa esperança. Somente Cristo é, meus irmãos. Como escreveu Agostinho, né? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. O Senhor nos fez para a própria glória dele, e nosso coração deve estar inquieto enquanto nós não descansarmos nele mesmo. Essa deve ser a nossa corrida. A cobiça, no fundo, é um coração procurando satisfação no lugar errado. Toda vez que você procura algo no seu irmão, você está procurando a sua própria satisfação no lugar errado, no lugar onde somente Cristo poderia preencher esse vazio. Amém? O segundo ponto prático para a gente hoje, meus irmãos, é termos prazer na palavra de Deus. Se a gente for ver em Salmos 1, vai dizer, bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. E aí essa ideia é repetida em vários salmos, né? Salmo 119 e entre outros. Que tais versículos eles vão dizer, os desejos eles não são errados, mas tudo depende do objeto do desejo. Tudo depende se nosso desejo está alinhado com aquilo que o Senhor deseja de fato para nós, se aquilo que o Senhor escreveu para nós desejarmos. E aí fica a pergunta, estamos desejando algo mais do que o próprio Deus e a sua palavra? Será que nessa manhã o seu coração e a sua mente se encontram no lugar em eu estou desejando, eu estou correndo atrás, eu já acordo pensando em como ser promovido, em como eu vou, enfim, trocar de carro, como eu vou conseguir alguma coisa? Será que isso está movendo mais o seu coração do que ter desejo pelo próprio Deus? Será que é isso que tem sido a sua gasolina durante os dias, durante a rotina, durante a vida ordinária? Qual que tem sido o seu desejo primário? Será que é o próprio Deus? Jesus, ele não nos pede menos desejo. Pelo contrário, Jesus, ele nos ordena a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Esse deve ser o nosso primeiro desejo. Ele vai dizer lá em Mateus 6, né? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esse deve ser o nosso primeiro desejo. O cristão, ele deve desejar conhecer mais de Cristo, ele deve crescer em santidade, desejar isso, desejar ver o evangelho avançando, o evangelho chegando a outros. O cristão, ele deve desejar ver a glória de Deus manifesta. Esse deve ser, irmãos, nosso maior e verdadeiro desejo. Nosso coração, ele tem que ser voltado para isso. Nosso desejo, né, inabalável pelo Salvador, pelo reino do Senhor. Devemos buscar a obra do Espírito Santo em nós. É isso que nós devemos correr atrás. Irmãos, sejamos sinceros. Não pode ter coisa maior e melhor para nós desejarmos. Essas coisas desse mundo são muito pequenas quando nós comparamos com desejar a própria presença de Cristo. As coisas desse mundo são muito menores, são muito pequenas perto quando a gente coloca o nosso coração desejando o próprio Deus. O problema não é desejar demais, o problema é desejar pouco daquilo que realmente importa, pouco daquilo que provém do próprio Deus. Esse é o problema. Cristo é a nossa esperança e aquele que nós mais devemos desejar, meu irmão. Terceiro ponto prático para a gente, que nós precisamos urgentemente, irmãos, aprender a nos contentar em Cristo. E eu coloco urgentemente porque é muito bonito quando a gente fala que nós nos contentamos em Cristo, nós cantamos várias canções aqui, que Cristo é suficiente, e é lindo isso nós declararmos, mas nós precisamos urgentemente nos aprendermos a nos contentar de uma forma verdadeira. Verdadeira, irmão. Muitas vezes nós estamos sim contentes com Cristo, mas Cristo mais alguma coisa. Nós estamos contentes com o Evangelho do Senhor, porém, mais alguma coisa. Nós buscamos sim, somos contentes talvez em Cristo só no domingo, só no dia que estamos aqui, porque é o dia do Senhor, estamos reunidos com meus irmãos e Cristo é suficiente. Mas e amanhã? Cristo é suficiente? Durante a semana, Cristo é suficiente? Você consegue desejar outras coisas menos do que o próprio Cristo? Durante a semana, Cristo é o seu foco de desejo?
Ou isso para hoje, para aqui agora, às 11h30, meio-dia? Como tem sido a sua rotina? Como tem sido a minha rotina? Será que nós estamos desejando Cristo mais alguma coisa, meus irmãos? Nós precisamos nos arrepender, porque tudo que nós precisamos é saber que nós precisamos nos contentar somente nele. Amém? Cristo nos chama e é para nos contentar somente nele. E o contentamento não significa acomodação. Quando a gente fala contentar em Cristo, não é nos acomodar, não significa não termos objetivo, não significa termos sonhos, desejos, mas significa nós descansarmos em Deus sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele fez por nós, sabendo que Ele é Deus. Quando cobiçamos, é revelado no nosso coração as ambições erradas, o egoísmo, a autorrealização. Toda vez que nós praticamos a cobiça, é tudo isso que é revelado no nosso coração. Mas uma ambição certa, um desejo certo, ela promove o Evangelho, aumenta a glória do próprio Deus e nos dá um coração grato daquilo que Deus Ele é e Ele faz. Novamente, uma pergunta, meus irmãos: como que nós estamos nos agradando? Estamos satisfeitos no Senhor? Estamos gratos no Senhor? Ou isso é algo que a gente consegue declarar somente aos domingos, somente em um culto, somente em reuniões de oração? Ou nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nós conseguimos dizer: Senhor, eu estou contente no Senhor, eu me alegro no Senhor. Calvino, ele vai comentar Filipenses e tem uma frase que diz: a verdadeira riqueza consiste em estar satisfeito com aquilo que Deus nos concede. A verdadeira riqueza é nós dizermos: eu sou contente com aquilo que o próprio Deus me deu. Eu não preciso olhar com cobiça para aquilo que meu irmão tem, mas eu sou satisfeito com aquilo que o próprio Deus me deu. Ele é suficiente para mim. Não há espaço, meu irmão, para duas coisas. Não tem como nós falarmos: eu me alegro no Senhor, mas eu tenho desejos de cobiça. Por isso que ele vem como um mandamento para nós. O Senhor conhece o nosso coração. Não tem como nós dizer: eu sou contente no Senhor e ao mesmo tempo eu tenho práticas de cobiça. Eu saio daqui já desejando alguma coisa que não é minha, que não é do Senhor para mim. As duas coisas não conseguem caminhar juntas. Não tem como nosso coração ser dividido nessas duas coisas. Ou nós nos alegramos no Senhor, ou nós cobiçamos coisas que não são para nós e que o Senhor não desejou para nós. A cobiça diz: Deus não me deu o bastante. É isso que a cobiça vai dizer: Deus não me deu o bastante. Mas o contentamento diz: Cristo é suficiente para mim. Você consegue dizer isso amanhã? Cristo é suficiente para mim. Isso é uma verdade para você? Fica o questionamento para você. Cristo é suficiente para você, meu irmão? E o quarto ponto é: Cristo transforma os nossos desejos. Talvez no final desse sermão você pode dizer: tudo bem, eu entendi, eu sei onde eu estou errando, onde eu estou pecando, eu vou tentar melhorar. Mas eu tenho uma notícia para você: não é com a força do seu próprio braço que você vai conseguir. Não é saindo daqui e vou dizer: eu vou ser uma pessoa melhor, que você vai parar de cobiçar. Você precisa depender 100% de Deus. Você precisa compreender que é Ele que transforma os nossos desejos. Você precisa compreender que esse pecado que grita em desejar algo que o próprio Deus não deseja, Ele mesmo vai transformar esse desejo. Ele mesmo vai tirar esse desejo em coisas deste mundo e vai colocar um desejo nele. Então, irmãos, você precisa dele, nós precisamos dele. O Evangelho, ele não muda apenas comportamento, ele muda o desejo do nosso coração. Por isso, o 10º mandamento. Outros vão dizer: não furtarás, não roubarás, não adulterarás. Isso fala sobre comportamentos. Mas o 10º mandamento vai dizer sobre o nosso coração. E o Evangelho, ele muda sim comportamentos, vai fazer com que pessoas não roubem, não adulterem, enfim, cumpram os outros mandamentos. Mas também o próprio Evangelho vai mudar o desejo do nosso coração. Vai fazer com que nós não cobicemos, amém? A solução para a cobiça não é dizermos: ok, tudo bem, vou começar a desejar menos. A solução é: preciso desejar mais de Cristo. Ao acordar, meu irmão, ao sair daqui, você precisa: Senhor, eu preciso desejar mais de Ti. Quantas vezes a gente fala essa frase? Quantas vezes a gente fala com o coração sincero: Senhor, eu preciso desejar mais o Senhor. Eu tenho desejado tantas coisas desse mundo, eu tenho corrido atrás, eu tenho feito o dia de 24 horas, eu tenho feito em 30, em 36, eu tenho transformado isso para desejar as coisas desse mundo. Mas aí eu não falo: Senhor, eu preciso desejar mais de Ti. Eu preciso que meu coração seja transformado para eu querer mais do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos.
O Salmo 37:4 vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, nessa manhã, que você se agrade no Senhor, que você seja contente naquilo que o Senhor te deu, que você seja contente nele mesmo, que nessa manhã, a gente fechando os 10 mandamentos, a lei sim é para nós, mas que Ele nos ajuda a cumprir e Ele nos contenta nele mesmo. Ele nos ajuda a cumprir essa lei. Nesse salmo que a gente leu, né, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Infelizmente, muita gente usa para falar: o Senhor vai te dar tudo o que você quer. O Senhor satisfará os desejos do coração. Mas não é isso que aqui vai dizer. Aqui não é uma promessa que Deus dará tudo, né, aquilo que nós desejamos. Mas sim, quando nós nos agradamos do Senhor, os nossos desejos começam a ser transformados e desejar tudo aquilo que Ele deseja para nós. Todas as vezes que nós nos agradamos, nos alegramos naquilo que o próprio Deus nos dá, Ele mesmo começa a transformar o nosso desejo em querer aquilo que Ele mesmo quer para nós. Aquilo que Deus ama, eu começo a amar também. Aquilo que Deus deseja, eu começo a desejar também. Aquilo que Deus planeja, eu também começo a planejar. E assim o meu coração vai sendo transformado para aquilo que é do Senhor e não para este mundo. Nós devemos permitir o nosso coração a ser transformado a esse ponto, meu irmão. Nosso coração não pode, não deve ser dividido em eu preciso ser desenvolvido e desejar algo deste mundo, mas também preciso querer as coisas de Deus. Não tem como as duas coisas caminharem juntas, não tem como. Ou a gente deseja as coisas de Deus, ou a gente deseja as coisas deste mundo. Se o nosso coração hoje, nessa manhã, se encontra um lugar dividido, que você possa se alegrar no Senhor nessa manhã e se contentar nele mesmo. Assim, quando nós encontramos Cristo, né, que é o nosso maior tesouro, a cobiça ela não existe mais. Quando nos contentamos em Cristo, a cobiça ela não tem lugar para ela, porque Cristo é suficiente para nós. C.S. Lewis vai dizer: o problema não é que desejamos demais, mas sim desejamos muito pouco. De verdade, nós desejamos muito pouco de Cristo. Nós desejamos muito pouco da sua glória, da sua presença, do seu reino. Nós desejamos muito pouco das coisas do alto. Se você analisar o seu dia a dia, nós desejamos, irmão, muito pouco de Cristo. Nós desejamos muito pouco da sua presença. Quanto mais a gente poderia nos deleitar na sua presença durante o dia, não só aqui, não só em louvores, vozes bonitas, canções bonitas, mas na vida ordinária, em meio àquela confusão no trabalho, no trânsito, nós nos deleitarmos no Senhor e dizer: Ele é suficiente para nós. Irmãos, que nós possamos sair daqui hoje com o desejo, sim, de evitar a cobiça, mas, acima de tudo, nos satisfazer no próprio Cristo, satisfazer no próprio Deus, que Ele seja o nosso maior desejo de satisfação. Afinal, a cobiça ela não é simplesmente uma disciplina de não desejar. Nossa, hoje eu venci a cobiça porque eu não decidi nada de ninguém. Mas ela é um contentamento que nasce de saber em Jesus temos tudo que realmente precisamos. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar por você essa manhã. Irmãos, eu não sei você, mas como foi edificante para a gente meditar todos esses domingos nos 10 mandamentos. Muitas vezes a gente fala: a lei não é para nós. A lei sim é para nós, mas hoje a gente pode dizer que o próprio Cristo nos ajuda e transforma o nosso coração para que a gente possa cumprir, e Ele cumpriu toda a lei. Cristo é suficiente para nós. Cristo, nessa manhã, Ele nos diz: não, você não precisa nada daquilo que você colocou naquela frase para você ser feliz. Cristo nos chama nessa manhã a dizer: Senhor, se a minha provisão, se o meu desejo, o meu anseio estava nas coisas que não são do alto, me perdoe. Se nessa manhã você veio nesse culto dizendo: nossa, eu preciso resolver aquilo, essa semana precisa acontecer isso para eu conseguir aquilo. Se hoje você veio: nossa, eu preciso desejar mais daquilo, preciso correr atrás daquilo, essa semana eu tenho que resolver isso, aquilo. Acalme seu coração e diga: Cristo é suficiente. Acalme seu coração e diga: Senhor, o Senhor é tudo o que eu preciso. Senhor, o Senhor é o meu maior desejo. Senhor, mude os desejos do meu coração. Nessa manhã, Pai, se eu desejei mais das coisas desse mundo que não são o Senhor, me perdoe, Pai. E mude o meu coração para que eu corra atrás das coisas que são do Senhor. Se eu gastei mais tempo nas coisas desse mundo que não em intimidade com o Senhor, na presença do Senhor, Pai, me perdoe.
E a partir de hoje, incline meu coração na tua presença. Incline meu coração nas coisas que são do Senhor. Me faz desejar mais da tua presença, Pai. Me faz desejar mais daquilo que é do alto. Tire os meus olhos daquilo que é do meu irmão, daquilo que não é para mim. Tire os meus olhos daquilo que não é da tua vontade para mim, Senhor. E incline os meus olhos, os meus anseios, os meus desejos para aquilo que é do Senhor nesta manhã. Fale com Deus nesse momento. Abre o seu coração e diga: Senhor, eu preciso do Senhor e somente do Senhor. O Senhor é suficiente para mim. E só o Senhor é suficiente para mim. Se meu coração estava dividido nas coisas desse mundo, eu correndo atrás de tantas coisas, Senhor, me perdoe que a partir de hoje eu corra somente atrás da tua presença, dizendo: Cristo é suficiente para mim.